Está iniciada a gravação. O assunto que a gente vinha vendo, tá, é a respeito de microprocessadores, né? Vou falar para vocês de um microprocessador especial, que é o MIPS. Tá? Ele basicamente foi um dos iniciadores aí da linha de microprocessadores RISC. Tá? Então, ele tem uma importância histórica muito grande. Ele até hoje é um microprocessador, ele existe, tá? Ele é funcional, tá? É fabricado e alguns equipamentos ainda fazem uso dele, né? E para quem quiser, por exemplo, exercitar, né, também a gente vai fazer faz parte da disciplina ver programas e assembly, a gente vai fazer programas e assembly para ele, por ser mais simples, tá? Não que o assembly do MIP seja simples, né? O assembly é assembly, tá? Mas a utilização dos simuladores MIPS para a gente fazer programas é melhor, tá? Então, tem um simulador que a gente vai ver hoje, que é o QT-Spin, que ele simula o funcionamento do MIPS. A gente vai fazer alguns programas assembly, vou mostrar aqui algumas formas, né, para vocês poderem perceber como é uma programação em linguagem de máquina. Ou melhor, uma programação em assembly, né? Assembly faz quase que 1 para 1 com linguagem de máquina, mas não é linguagem de máquina. Tá? Mas, enfim, vamos então dar início aí. Então, falando do MIPS. Então, com relação ao uso de memória, tá? O processador MIPS ele tem uma arquitetura própria para utilização de memória, como todos os microprocessadores possuem, tá? E é uma arquitetura bastante parecida inclusive com Intel, com ARM, tá? Com relação à utilização, tá? Então, basicamente, um MIPS, tá? Um programa no MIPS, ele é dividido em segmentos, que a gente chama de segmento de texto, tá? Quando a gente chama segmento de texto, tá? Texto é o código executável, tá? Então, nós temos segmento de texto e segmento de dados. O MIPS ele começa a sua execução no segmento de texto no endereço 0x400000. Tá? E aqui vai subindo na memória as instruções que a máquina vai ter. E o segmento de dados, tá? Ele cresce, tá? De baixo para cima na parte de dados propriamente dita e de cima para baixo na parte de pilhas. Tá? Eu acredito que vocês já tenham feito aí compiladores, tá? Se vocês fizeram compiladores, entendem muito bem essa organização aqui, tá? Também se não fizeram, não faz mal, que eu vou dar uma explicada melhor mais adiante, tá? Mas basicamente, a gente tem uma área de memória onde entra o código executável, uma área de memória onde vão entrar dados e pilhas, sendo que dados eles contrapõem com pilha em relação ao lado. Tá? Então, dados dinâmicos crescem para um lado, pilha cresce para o outro lado. Isso aqui é a memória que a gente vai ter para dados. Tá? Dados dinâmicos são aquelas alocações dinâmicas que a gente faz de memória. Tá? Então, a maior parte das convenções adotadas, tá, elas não são impostas pelo hardware do MIPS. Nós vamos falar aqui sobre algumas convenções, mas os programadores Assembly eles adotam e seguem convenções até um pouco rígidas para poder facilitar o desenvolvimento, já que o desenvolvimento Assembly é bem complexo. Né? Então, eles representam um acordo entre os programadores para seguir o mesmo conjunto de regras. Por exemplo, a utilização dos registradores. Né? Não é obrigatória a convenção que eu vou mostrar aqui, tá? Mas é interessante seguir. Então, sistemas baseados em processadores MIPS normalmente dividem essa memória nessas três partes: segmento de texto, segmento de dados e segmento de pilha. Sendo que segmento de pilha segue para um lado, segmento de dados segue para o outro, um encontra ao outro. Então, na primeira parte, próximo ao início do espaço de endereçamento, né, começando exatamente nesse endereço, é o segmento de texto. Mantém as instruções do programa. A primeira instrução a ser executada quando o microprocessador MIPS é inicializado, ela fica nesse endereço. Tá? Se você fizer um paralelo com a linha x86, a linha x86 ela também tem um endereço padrão, onde a primeira instrução a ser executada começa naquele endereço. Se você pensar num PC, né, o que tem nesse endereço? O que tem nesse endereço do PC, que é o primeiro endereço, que é a primeira instrução a ser executada? O que acontece quando a gente liga uma máquina? Né? Normalmente a máquina ela faz um teste de memória, para ver se a memória está ok, não tem nenhum problema. Depois ela parte por uma parte do post, que é para buscar por novas placas, barramentos, expansão, novos dispositivos, novos hardware que estão instalados na máquina. Se ele encontra esses hardwares, ele faz o registro disso para o sistema, tá? E depois é feita a carga do sistema operacional, né? Bom, então tem toda uma sequência padrão que é executada quando você liga um computador.
no caso do PC especificamente, que a primeira coisa que é feita, um teste no hardware para saber se ele está ok. Então, naquele endereço de uma máquina, normalmente entra o que a gente chama de BIOS, a parte executável da BIOS, tá? Que faz um teste geral no sistema antes de entregar o sistema para o sistema operacional. Tá? Numa máquina MIPS, esse endereço é esse aqui, 0x400000. Se você vai montar um hardware baseado no MIPS, você sabe que essa é a primeira instrução a ser executada. Então, se você tem alguma coisa importante para ser executado primeiro, é ali que é colocado. Normalmente, na hierarquia de memória, nesse endereço, é uma memória ROM, tá? Com um programa já gravado, que entra em execução automaticamente quando liga a máquina. A segunda parte é o segmento de dados. Ele é dividido em dados estáticos e dados dinâmicos, né? Dado estático é aquele dado... se você faz um programa, normalmente ele representa as variáveis globais do programa. Tá? As variáveis que valem para todas as funções, vale para o programa principal, vale para tudo. São dados estáticos que eles sempre existem, então estão colocados aqui. Dados dinâmicos são aqueles que são alocados enquanto o programa é executado. Então, basicamente, quando você chama uma função, linguagem C, por exemplo, a função malloc, para fazer alocação de memória, é alocado aqui. Então, você tem as suas variáveis globais e, acima delas, na memória, crescendo, aquela alocação que você faz dinâmica de memória. Tá? Agora, quando você chama uma função, você tem as variáveis locais da função. A variável local da função ela não fica nos dados, não, ela fica na pilha. Tá? Então, o segmento de pilha é para chamada de funções. Você chama a função recursivamente, ou até fazer uma função, chama outra, que chama outra, não precisa ser recursivamente. Todos os dados vão entrando aqui no segmento de pilha. Endereço de retorno, variáveis locais das funções, todas elas crescem aqui. Tá? Então, a gente vê que o microprocessador ele é preparado, tá, com os seus segmentos para a criação de uma máquina genérica. Gente, eu estou de novo naquele ritmo acelerado, por questão de a gente poder recuperar o tempo da semana da computação. Tá? Conforme for tendo dúvida aí, pode abrir o microfone, interromper, senão eu vou direto. Tá? Se inscrever no fórum também estou vendo. Né? Chamada de procedimento. Como funciona uma chamada de procedimento no MIPS? Né? A gente vai ver exatamente no MIPS os registradores que ele usa, mas isso a gente estende para qualquer outro processador, é bastante parecido. Tá? Então, as convenções que controlam os registradores, elas não são necessárias, tá? Quando os procedimentos no programa são compilados separadamente, tá? Ou seja, elas são necessárias. Né? Então, quando eu crio um código, tá? Seja assembly, ou seja linguagem C, ou seja Pascal, Módula 2, qualquer que seja o idioma, tá? Se eu faço um programa único, eu posso fazer esse programa da maneira que eu quiser. Agora, se eu vou criar vários programas que vão ser compilados separadamente e depois vão ser unidos pelo mesmo link editor, é bastante interessante que se use essas convenções de controle dos registradores. Tá? Quando você usa linguagem de alto nível, você não tem esse nível de preocupação. Mas quando você programa em assembly, você usa diretamente os registradores da máquina. Então, você tem registradores que você fica livre para você usar quando chama uma função, e tem outros que você não fica livre para usar. Essa convenção ela tem que ser seguida de forma bastante rígida se você for ter programas diferentes sendo compilados juntos. Né? Então, basicamente, o MIPS ele tem 32 registradores que são numerados de 0 a 31. Você pode usar qualquer desses registradores. Tá? O número 0 é um número que ele é usado com muita frequência em programação. Então, para evitar de ficar tendo que ler este número da memória, que é um dispositivo muito lento, tá? Você quer comparar com 0, quer ver se é maior que 0, quer ver se é menor do que 0, o registrador $0, que é o registrador 0, ele já contém o valor 0. Então, esse registrador você não muda, você não armazena nada nele. Você só lê quando você quer ler o número 0. Então, isso é para acelerar os programas. Tá? Nós temos aqui 3 registradores especiais, que são registradores 1, 26 e 27. Tá? Eles foram nomeados de AT, K0 e K1. Tá? Eles são reservados para o assembly e para o sistema operacional. Não devem ser usados por programas. Tá? Então, programador em assembly nunca usa esses 3 registradores. Tá? Ele é feito para ser usado pelo sistema operacional. Os registradores 4 a 7, que são registradores $A0 e $A3,
são usados para passar os 4 primeiros argumentos da rotina. Então, se você faz uma chamada de função, os 4 primeiros parâmetros da função são passados diretamente aos registradores. Tá? Quem passa, preenche os registradores. Isso é para diminuir a quantidade de dados usados na pilha. Tá? A gente só vai usar a pilha para armazenar dados a mais, se for necessário. E os registradores V0 e V1, que são os 2 e o 3, eles são usados para retornar valor de função. Então, quando você retorna de uma função, em V0 e V1 é o retorno, tá? É o valor que a função volta. Lembrando que está falando lá em cima, tá? Essas convenções, tá? A gente falou, aliás, estava no slide anterior, elas não são obrigatórias, né? Com relação a A0 até A3 e V0 ou V1. Você pode usar outro tipo de convenção, mas o normal é o programador fazer uso disso aqui. Quando passa parâmetro, usar A0 até A3, e na hora de retornar com V0 e V1. Tá? Fazendo assim, todo mundo faz igual, não tem problema. Outros registradores, o MIPER ainda tem registradores T0 até 9, até T9, que são registradores temporários, são 10 registradores, que é de 8 a 15, 24 e 25. Eles são salvos pelo chamador, que não precisam ser preservados entre as chamadas. Tá? Ou seja, esses são valores de registradores que você é livre para usar à vontade. Então, quando você chama uma função, a função ela pode usar registradores à vontade. Se é importante para você que esses valores não sejam alterados na chamada, você tem que salvar registrador para quando chamada a função você poder restaurar o valor deles. Então, está aqui, ó. São registradores salvos pelo chamador. Então, quem chama, salva, se for importante. Se não for importante, deixa para lá. Né? Já os registradores S0 até S7, 16 a 23, né? Eles são salvos pelo chamado, que devem ser preservados entre as chamadas. Ou seja, se você escreve uma função e você quer usar esse registrador, você tem que primeiro salvar o valor deles, depois você usa, aí depois você restaura. Tá? Porque isso aqui tem que ser preservado. Tá? Então, ou seja, quando você faz uma rotina, você sabe que S0 a S7, quando você chama alguém, vai ser preservado. T0 até 9, você não tem certeza que vai ser preservado. Existem ainda 3 registradores que são para controle de chamada de função, que é o GP, SP e FP. Tá? GP é um ponteiro que aponta para o meio de um bloco de memória no segmento de dados estático. Tá? O SP é o stack pointer, ele aponta sempre para o início da pilha, e o FP é o frame pointer. A gente vai ver um exemplo da utilização desses 3 aqui. Tá? Eles são utilizados quando a gente chama uma rotina. O que acontece? Você tem o seu programa que vem executando. De repente, você faz uma chamada de função. A chamada de função ela desvia a execução e coloca uma rotina em execução. Depois você retorna automaticamente para o ponto que fez a chamada e você continua. A instrução que faz a chamada da função é a instrução JAL. A instrução JAL ela desvia para uma rotina. Ao fazer isso daqui, o que acontece? Essa subrotina ela pode ter variáveis locais. Né? Então, essas variáveis locais, você tem uma pilha de dados, tá? Que a gente viu na memória, que a pilha vem desde o endereço mais alto, ela vem descendo. As variáveis locais você cria na pilha. Né? E se você chama novas funções, as variáveis das chamadas de novas funções elas vão sendo todas criadas na pilha. Tá? Esses 3 ponteiros, GP, SP e FP, eles controlam a pilha para você saber qual é o ponto que você está nela. Quando você está dentro de uma rotina, você precisa desses 3 registradores para você saber quais são os valores que estão lá dentro, tá? Da pilha. Normalmente, isso é usado pelos compiladores quando faz os programas. Agora, se você faz um programa em assembly na mão, em que você quer criar rotinas, aí você tem que controlar os registradores. Bom, então eles estão aqui, ó. O registrador, que eu falei para você, o registrador FP, né? E o registrador SP. Tá? Tem do GP que a gente vai ver. Né? Então, a maior parte da manutenção associada a uma chamada de procedimento é chamada de frame de chamada de procedimento. Tá? No caso aqui, ó, lembra que uma função, a gente falou aqui, ó, quando a gente chama uma função,
os primeiros parâmetros são guardados nessas variáveis aqui, ó, nesses iteradores aqui, ó. Então, os 4 primeiros argumentos, os 4 primeiros valores que são passados para a função, são passados aqui dentro. Agora, imagina que você escreveu uma função que ela precisa de mais parâmetros, tá? Mais do que 4 parâmetros. A função que precisa de 6 parâmetros, por exemplo. Os 4 primeiros argumentos já estão naqueles 4 registradores. O quinto e o sexto você vai colocar na pilha. Então, você coloca aqui na pilha o argumento da função e depois o outro argumento, né? Então, ó, essa função aqui do exemplo, ela tem 6 argumentos. 4 estão registradores, 2 estão na pilha. E aí você tem aqui, quem é o registrador FP? O registrador FP ele guarda o limite entre os argumentos, tá? E o restante das informações que estão na pilha. Então, quando você chama uma função, normalmente a função, você tem que salvar alguns registradores, né? Vou voltar com o slide, ó. Esses registradores aqui, tá? S0, S7, tá? Ele tem que ser salvo pelo chamado. Então, vamos supor que a sua função aqui quer fazer os registradores S0 até S7. Tá? Tem que salvar eles aqui, para quando sair você recuperar antes. Tá? E depois, as variáveis locais da função. Você define todas elas na pilha. Né? Então, quando você chama uma função, você cria um espaço na pilha, onde ficam os argumentos, os registradores que você salvou e as variáveis locais. O FP aponta para a divisão entre os argumentos e registradores salvos. E o SP é o stack pointer. Ele aponta para o topo da pilha. Tá? Se você chamar uma nova função, você tem que acrescentar tudo isso aqui no crescimento da pilha. Então, stack pointer aponta para o topo. Tá? Então, o frame consiste na memória entre o frame pointer, né, que é o FP, e o stack pointer. Isso aqui é o frame da função. Então, as seguintes etapas descrevem a convenção de chamada que os programadores utilizam. Então, para passar os argumentos, preenche os registradores A0 até A3. Qualquer outros argumentos são colocados na pilha. Então, A0 até A3 os primeiros argumentos, o restante colocado aqui na pilha. O chamador salva registradores que tem interesse em preservar, né? Sem antes salvar o seu valor, né? Depois ele executa uma instrução JAL. Essa instrução JAL ela faz o desvio da chamada, tá? A função JAL ela muda o valor do registrador de instrução, né? Desculpa, do contador de programa, né? E desvia a execução para outro ponto do programa. Um detalhe, a gente já viu que existe o contador de programas, né, o CP, ou PC, né, em inglês, o Program Counter, ele guarda o endereço da próxima instrução a ser executada. Então, você está executando uma instrução, está executando uma instrução, está executando uma instrução. Quando você vai executar essa instrução aqui, essa é a instrução JAL. JAL, aí você vai passar aqui o endereço da rotina que vai ser executada. Né? O que o contador de programas está guardando? O contador de programas ele está guardando o próximo endereço a ser executado, tá? Da próxima instrução a ser executada. Então, esse aqui é o contador de programa, né? Vou botar em inglês aqui, o PC, Program Counter. Ele está apontando para a próxima instrução a ser executada. Bom, na verdade, quando encontrou uma instrução já, o que vai acontecer? Vai desviar para outro ponto do programa, onde vai ser executado e, no final, tem que voltar para a próxima instrução. Tá? Então, o valor do PC, a função JAL, tá? Vai modificar o valor dele para fazer PC apontar para cá, para o início da instrução. Só que quando a função JAL faz isso, esse valor que já está no PC tem que ser salvo para fazer o retorno da função. Ele é salvo no registrador chamado RA. Tá? Então, o que a instrução JAL faz? Pega o conteúdo apontado, o conteúdo de PC, grava no registrador RA, return address, tá? Endereço de retorno, e atualiza PC para que o PC seja o início da próxima instrução a ser executada. A instrução executa. No final, o que você tem que fazer? Pegar o valor que estava guardado em RA e voltar para PC, para que você volte para a próxima instrução. Todo o controle de ida e de volta para a função tem que ser feito manualmente pelo programador Assembly, sempre que ele trabalhar com função. Né?
E se você está escrevendo um compilador, você tem que saber disso e você precisa, o seu compilador, gerar esse código. Antes que o procedimento chamado comece a executar, ou seja, antes que a rotina comece a ser executada, ela precisa fazer as seguintes etapas, tá? Alocar a memória para o frame, tá? Subtraindo o tamanho do frame do stack pointer. Então, tem que alocar a memória para esse frame aqui. Tá? Ou seja, ela posiciona o frame, tá? Salva os registradores utilizados no frame. Então, salva os registradores. Estabelece o frame pointer, somando o tamanho do frame menos 4 ASP, tá? Então, esse valor aqui do frame pointer tem que ser colocado na mão pelo programador. Para isso, ele vai pegar o tamanho do stack pointer e ele vai fazer o quê? Ele vai somar, porque a pilha ela cresce para baixo. Os valores aqui estão decrescendo. Tá? Então, para voltar na pilha, eu preciso somar valores. E no momento do retorno, né? Se o chamado for uma função que retorna valor, o que ele faz? Ele armazena o valor retornado no V0. Lembra que V0 vem para retorno de valores. Restaura todos os registradores que foram salvos. Para isso, ele precisa do FP. Tá? Remove o frame de pilha. Tá? Adicionando o tamanho do frame ASP. Então, como é que ele tira toda essa pilha aqui? Como é que ele volta a SP? Né? Ele soma todo mundo e ele volta a pilha lá para cima, como estava antes de ser chamado. No final, desvia o endereço para o registrador RA. Coisa que a gente viu aqui, ó, para fazer o retorno. Tá? Pessoal, isso aqui eu estou passando para vocês, tá? Ninguém vai precisar ficar preocupado com isso aqui, tá? Eu não vou cobrar esse tipo de coisa em prova. Eu só quero que vocês entendam como é o funcionamento de uma chamada de função, tá? Para ver que realmente é bastante complexo. Aquilo que a gente faz de criar uma funçãozinha numa linguagem alto nível, chamar uma função de soma e a função retornar automaticamente, é gerado todo um código a nível de máquina para você fazer uma série de posicionamento de ponteiros, botar um frame pointer que diz aonde estão essas variáveis, estão registradores salvos, guardar o endereço retorno, você que fica encarregado de diminuir a pilha automaticamente. Então, tudo isso que é feito pelo compilador, tá? Alguém teve o trabalho de fazer. A ideia aqui da disciplina não é, eu não vou querer que vocês escrevam um compilador, não vou querer que vocês fiquem decorando nada disso, mas que entendam que existe uma série de trabalhos que tem que ser feito para uma chamada de função num programa, seja ele em assembly, seja ele alto nível. Alto nível, o compilador esconde a complexidade para a gente. Em assembly, não, a gente tem que fazer na mão. Vou falar do SPIN. O nome do microprocessador é MIPS. SPIN é MIPS ao contrário. Tá? O SPIN ele é um simulador desse microprocessador, tá? Que a gente pode utilizar para fazer programas para o MIPS e depois colocar em execução. Tá? Porque é muito difícil você fazer programas em assembly e depurar. Tá? Então, a utilização de simuladores ajuda bastante. Então, ele é um simulador que executa programas em assembly, escrito para o MIPS 32, então para o MIPS 32 bits. Ele pode ler e executar arquivos em assembly. Repara que em assembly ele não executa arquivos em linguagem de máquina. Então você entrega para ele direto o seu código assembly. Ele tem um depurador que permite a gente ver o funcionamento. Ele oferece alguns serviços de forma semelhante a um sistema operacional básico. Tá? A gente vai ver quais são os serviços. São os serviços centrais de saída de dados. Então, o SPIN, para a simulação de uma máquina virtual. Bom, a arquitetura MIPS básica ela é difícil de programar diretamente, tá? Por causa do que a gente chama de delayed branch, tá? Delayed loads e alguns modos de endereçamento restritos. Vou explicar o que é cada um desses. Tá? Primeiro, delayed branch e delayed load. Tá? Load é você fazer uma carga. Um microprocessador CISC, você pode mandar, por exemplo, somar dois valores que estão em memória e armazenar esse valor na memória. Ele leva bastante tempo executando. Esse tipo de instrução ela leva bastante tempo executando. Porque o que significa você somar dois valores em memória e armazenar o resultado na memória? Você primeiro carrega o primeiro valor da memória, que leva um tempo para funcionar. Depois você carrega o segundo valor da memória, né?
Depois aí sim, você executa a instrução que é a soma e depois você manda gravar isso em memória. E a gente já viu aqui como a memória é um dispositivo lento, tá? Como a memória é lenta perto do processador, tá? As máquinas RISC, elas não permitem instruções diretamente na memória. Tudo que é executado na máquina RISC já tem que estar dentro do processador. Então, a única forma de interação de uma máquina RISC com a memória é load e store. O load ele carrega dados da memória no processador e o store ele armazena dados que estão no registrador na memória. Todas as instruções são feitas diretamente nos registradores para serem rápidas, né? Então, o que é um delay de load? Quando você manda carregar um dado da memória, vamos supor, você manda load e algo que está na posição de memória do processador, né, na memória do computador. Tá? Então, uma instrução mandou fazer um load. Vai para o load, né, um determinado valor para o registrador $T0. E aqui o endereço memória. Né? Você não pode usar o registrador T0 depois. Você não pode fazer algo do tipo add T1, T0, T2. Com isso, você está somando T2 a T0 e armazenando o resultado em T1. Né? Então, você faz T0 mais T2 e armazena T1. Por que você não pode fazer? Porque você mandou fazer um load, ele vai na memória buscar. Quando o MIPS estiver executando a próxima instrução, chegou aqui, na instrução add, tá? Ele ainda não acabou de carregar. Esse load aqui ainda não foi feito. Tá? O load ele demora 2 ciclos para ser executado. Tá? Então, o programador assembly ele tem que ter a consciência de que, se ele manda ler, ele não pode usar logo na instrução seguinte. Isso é o delay de load. O delay é atrasado, né? Carga atrasada. Assim como o delay de branch. O delay de branch é você mandar saltar para uma determinada posição de memória. Esse salto ele leva um tempo para acontecer também no processador. Né? Então, o que você faz normalmente? Né? Você faz um load em T0, a instrução seguinte que você coloca é uma instrução que não faça uso do T0. Você bota uma outra instrução qualquer. Mas vamos supor que você não tem nada para fazer. Né? Por isso que todo microprocessador tem uma instrução que é NOP. NOP é No Operation. Ele não faz nada. Ele gasta um ciclo à toa. O que você faz? Você faz um load aqui. Se depois você quer usar para somar, você pode vir aqui, ó, NOP. Né? Com esse NOP ele não faz nada, mas no final do ciclo do NOP acabou a carga. Aí você pode fazer o add. Né? Para você fazer uma programação real em assembly, você tem que ter um bom conhecimento da arquitetura da máquina e tem que saber que esse tipo de coisa acontece. Tá? O compilador, né, ou o montador do MIPS, por exemplo, ou o montador do ARM, ou o montador da linha x86, tá? Eles já são preparados para esse tipo de coisa. Então, se você faz, por exemplo, um load, logo depois faz um add, mesmo que você não tenha colocado, ele já insere um NOP para você. Né? Então, essa máquina virtual que o Spin oferece, ele não tem esses problemas. Você pode fazer um load e um add depois, que ele mesmo se encarrega em esperar esse tempo para você. Assim como o montador também normalmente faz. Tá? Tá ok, gente? Isso aí? Então, são problemas, né, que existem no hardware. Algumas instruções elas não são executadas imediato. Então, o programador assembly ele tem que saber disso. E numa linguagem alto nível? A linguagem alto nível, o compilador ele até reordena os comandos que você dá, de modo também a otimizar esse tipo de problema. Então, o que está falando aqui, né? Boa parte da complexidade resultante das instruções de leite. Então, um delay de branch de 2 ciclos para poder executar. Tá? Então, no segundo ciclo é que a instrução é efetivamente executada. Né? O que importa para a gente é isso aqui. Tá? O MIPS tá? Escolheu ocultar essa complexidade, fazendo com que o seu assembly implemente uma máquina virtual. Tá? Então, o assembler agora, repara que eu não estou falando assembler, eu estou falando assembler. O assembler do MIPS ele já resolve esses problemas para o programador. Agora, se for escrever direto em linguagem de máquina mesmo, botando 0 e 1, tem que tomar mais cuidado.
computador virtual também oferece pseudo-instruções que aparecem como instruções reais do programa Assembly, né? Por exemplo, o microprocessador, o hardware dele, ele só consegue fazer comparações com zero, tá? Então, você consegue saber se o número é igual a zero, ele só tem duas comparações: saber se é igual a zero ou saber se é diferente de zero, tá? Mas o assembler, tá? Ele oferece outras instruções assembly que você consegue comparar se é menor do que zero, se é maior do que zero. Você consegue fazer comparações para saber, por exemplo, se é menor do que 98, mock 98, ou seja, se o número é menor, eu mock um número arbitrário qualquer. Não existe, na realidade, uma instrução do hardware que faz isso, mas ele consegue fazer uma composição de funções para obter esse resultado, tá? Então, o assembly dele, oferecido, é mais rico que o assembly real do processador. Isso acontece também com várias arquiteturas. O spin não simula cache ou latência de memória, tá? E nem reflete com precisão esses atrasos. Então, no spin, a gente não precisa se preocupar com isso, tá? Ele não reorganiza as instruções para preencher delay slot. Delay slot, a gente já viu isso quando conversou sobre alocação de memória, tá? Instruções tanto do x86 quanto do ARM, que as instruções elas precisam preencher um múltiplo de 32 bits, ou melhor dizendo, ou seja, instruções não precisam precisam preencher um múltiplo de 32 bits e fazer um salto, tá? Então, no caso específico desses delay slots aqui, né, não preciso ficar colocando NOP. Se eu tenho uma instrução que eu faço a carga de um registrador, eu já posso usar automaticamente a instrução na linha seguinte. Eu não terei esse problema, tá? E o processador SMIPET pode operar tanto com dados Big Engine quanto com Little Engine, tá? Você, no momento que o processador é colocado em execução, você seta um parâmetro nele para poder utilizar um formato ou outro. Então, vamos ver aqui o spin, tá? Vamos ver o assembly do MIPS. Isso aqui é uma estrutura de um programa assembly, tá? Então, antes da gente ver a estrutura, tá? Vamos ver aqui. Existe uma instrução especial chamada syscall, tá? Todo sistema operacional, tá? Eu acho que vocês aqui já fizeram sistemas operacionais, né? Todo sistema operacional ele oferece um conjunto de rotinas que ele estende a funcionalidade da máquina, né? O que é estender a funcionalidade da máquina? O sistema operacional ele cria uma máquina virtual em cima da máquina real, tá? Essa máquina virtual não é o conceito de máquina virtual de VirtualBox, VMware, nada disso. A máquina virtual, o conceito de máquina virtual para sistema operacional é criar uma nova máquina, tá? Que executa as mesmas coisas que o hardware verdadeiro, mas de uma forma mais fácil para quem está programando. Por exemplo, acesso a disco, né? A máquina real, o disco é um local onde a gente armazena setores de 512 bytes, apenas isso, tá? Se eu quero armazenar uma coisa no disco, eu tenho que dar o número de setor e 512 bytes para ser armazenado lá. E se eu quero ler alguma coisa do disco, eu tenho que dar um número de setor e o disco vai me entregar 512 bytes que estão lá. O que o sistema operacional faz com relação ao disco? Ele cria uma máquina virtual que é o mesmo disco, mas com tratamento diferente. Ele cria o conceito de pasta, ele cria o conceito de arquivo. Então, eu mando gravar dados em arquivos, eu mando ler dados de arquivo, embora, na verdade, isso não aconteça. Mas o sistema operacional faz toda uma simulação em cima. Essas rotinas que fazem isso são as chamada de sistema, né? Então, chamada de sistema são rotinas oferecidas pelo sistema operacional para facilitar a vida do programador, né? No caso do Spin, ele tem também rotinas para facilitar o programador. E essas rotinas elas são chamadas pelo syscall, né? Então, quando você chama a função syscall, está aqui, ó, ela é chamada isoladamente. O syscall vai analisar o estado do sistema, tá? E ele vai executar aquilo que o usuário deseja, dependendo do conteúdo dos registradores, né? Então, para requisitar um serviço do syscall, tá? Daqui a pouco a gente vai ver um programa usando syscall, né? O programa carrega o código da chamada no registrador V0. Então, aqui, por exemplo, ó, LI $V0 10. Ele colocou o valor 10
do registrador V0. Ele chama syscall. O syscall ele vai executar, tá, aquela função cujo valor é 10. E existe uma tabelinha aqui, ó, o código. No caso, 10 significa terminar. Tá? Então, o que essa rotina que está fazendo? Ó? Carregando 10 no V0, syscall vai terminar o programa, a execução no momento. Aqui, ó, carregando o valor 4 em V0. O que é o código 4? O código 4 é mostrar string. E A0 tem que conter o início da string. Então, ó, em A0 eu carrego o início da string, em V0 eu carrego o valor 4 e chamo syscall. Ele mostra a string. Aqui outro exemplo de syscall. LI 1V0. Estou colocando o valor 1 no V0. O valor 1 é para mostrar um número inteiro. Então, aqui, ó, vou mostrar o número inteiro, coloco o valor de T0 em A0. Então, eu estou fazendo o quê? Eu quero mostrar o conteúdo inteiro que estava em T0. Syscall, ele mostra inteiro. Tá? Então, syscall são rotinas que podem ser chamadas. Aí, Natan falou aqui, isso aí entra em arquitetura de sistema operacional também, né? Também. É tudo interligado, né? Porque o sistema operacional ele é feito para controlar uma máquina, no caso, feito para controlar essas máquinas, né? Você tem um sistema operacional do MIPS, vai ser por essas chamadas de sistemas. Né? São 3 disciplinas que elas estão intimamente relacionadas: é arquitetura de computadores, sistemas operacionais e compiladores. Tá? Elas fecham o ciclo todo em torno do assembly. Então, quais são as rotinas que o MIPS oferece? Rotina para mostrar inteiro, rotina para mostrar um float, rotina para mostrar um double. Tá? Então, os argumentos, ó, o A0 contém o inteiro, o F12 contém o float que vai ser mostrado, ou o F12 contém o double que vai ser mostrado. Tá? Se eu vou mostrar uma string, o código é 4 e o A0 contém o endereço do início da string. Se eu quero ler um inteiro, eu passo o código 5 e V0 recebe o inteiro. Se é para ler um float, F0 recebe o float. Se é para ler um double, F0 recebe o double. Se é para ler uma string, o A0 é onde vai ser colocado e A1 é a quantidade máxima de caracteres que podem ser lidos. O código 10 é para terminar o programa de execução, então não tem parâmetro, não tem argumento nem resultado. Se eu quero mostrar um caractere, é o 11. Se eu quero ler um caractere apenas, é o 12, e V0 recebe o caractere. Bom, assembly do MIPS, modo de endereçamento. Então, como a forma já deu uma adiantada para vocês, o MIPS é uma arquitetura load store. Ou seja, somente as instruções load e store acessam a memória. Nenhuma outra instrução acessa a memória. Não tem como somar e guardar na memória, não tem como somar com dados que estão na memória. Se eu quero somar 2 números que estão na memória e salvar o resultado da memória, eu primeiro leio o primeiro número para o registrador, depois eu leio o segundo número para outro registrador, eu faço a soma, essa soma é armazenada no registrador, e aí depois eu gravo esse resultado na memória. Tá? Então, nenhuma instrução que não seja load ou store acessa a memória. Tá? As instruções de cálculo e comparação atuam sempre sobre registradores. Tá? A máquina pura oferece apenas um modo de endereçamento de memória, tá? Que é o CRX entre parênteses. Tá? Ele usa a soma do C imediato com o registrador RX como endereço. Isso aqui é para trabalhar com segmentação, né? Então, o registrador RX ele contém o endereço base de memória e ele soma com o valor imediato. É o único modo de endereçamento que tem. A gente viu que o Intel não, né? Desculpa aí. O x86 ele tem vários modos de endereçamento, várias maneiras diferentes de referenciar a memória. Que o ARM também tem muitas maneiras diferentes. O MIPS só tem essa. Tá? Ele é um microprocessador RISC puro. Vou falar assim, RISC raiz. Né? Então, a máquina virtual oferece o seguinte modo de endereçamento: conteúdo do registrador, imediato, imediato mais conteúdo do registrador, endereço do rótulo, a gente vai ver o que é rótulo, tá? A gente pode marcar algumas posições de memória, rótulo mais ou menos um imediato, rótulo mais ou menos imediato mais um registrador. Então, a máquina virtual, quando você tenta fazer qualquer um desses endereçamentos aqui, o que ela faz? Ela transforma isso aqui para você numa instrução
desse tipo aqui, que é a única aceita pelo MIPS. Tá? Na verdade, ele vai pegar esses valores que você jogou, ele vai fazer um cálculo e vai transformar nesse formato aqui. Então, fica mais fácil ainda a programação. Tá? Programar com o montador assembly é muito mais fácil que programar direto em linguagem de máquina. A maior parte das instruções opera apenas sobre dados alinhados. Tá? Vocês lembram que é dados alinhados? O MIPS ele tem 32 bits. Então, toda a instrução ela tem que iniciar no endereço de memória que é múltiplo de 32. Se tentar armazenar um dado numa posição de memória que não é múltiplo de 32, tem que fazer o alinhamento. Tá? No caso do assembler do MIPS, ele já prepara, ele já faz esse alinhamento para a gente. Tá? A gente pode colocar de qualquer maneira os dados no assembler, que ele já faz o alinhamento. Então, assembler do MIPS. Vamos ver. Né? Assembler é uma linguagem que ela é tão pura e tão simples, tá? Que é rapidinho de aprender. Isso não quer dizer que seja fácil de usar, muito pelo contrário. Tá? Ela oferece muito pouco recurso. Tá? Comentários começam com, né? Antigamente a gente chamava de jogo da velha, hoje em dia o pessoal chama de hashtag. Tá? Mas esse jogo da velha, tralha, hashtag, o nome que quiser. Identificadores são sequências de caracteres alfanuméricos que podem incluir sublinha e pontos. Não podem começar com número. Tá? Os opcodes de instruções são palavras reservadas que não podem ser usadas como identificadores. Tá? Então, código de instrução assembly não pode ser usado como identificador. Identificadores sempre identificam a posição de memória. Tá? Rótulos são declarados por sua colocação no início de uma linha seguido por sinal de 2 pontos. Então, quando a gente coloca um rótulo, que é um nome seguindo os 2 pontos, aquilo está representando uma posição de memória. Né? Os números, por padrão, estão na base 10. Ele converte para binário para a gente. Se eu quiser expressar valores em hexadecimais, eu começo com 0x. Se eu quiser usar string, eu coloco entre aspas. Tá? Lembrando que string não existe em linguagem de máquina. Tá? Quando você colocar uma string entre aspas, o que o compilador, o montador vai fazer? Ele vai pegar cada caractere, transformar no código ASCII e botar eles em posições, em sequências na memória. Né? E ele segue o padrão da linguagem C. Né? Por exemplo, se eu quero pular a linha, eu boto /n. Se eu quero fazer uma tabulação, eu boto /t. Se eu quero representar o caractere ASCII, eu boto /aspa. Isso é padrão na computação. Bom, existem diretivas do assembler do MIPS. Tá? Ponto align n. Alinhe o próximo dado um limite de 2n bytes. Tá? Se eu botar ponto align 0, eu desativo o alinhamento. Tá? O ideal é não mexer nesse align. Deixa ele fazer um alinhamento padrão dele com 32 bits para não ter problema de acesso à memória. Se eu quero armazenar uma string na memória, tá? Tem 2 maneiras de eu fazer isso. Ou no meu programa eu saio colocando caractere a caractere no meu código, ou eu já posso pedir para o próprio montador já reservar na memória uma região e nessa região colocar os caracteres dessa string. Então, se eu botar, por exemplo, ponto ASCII e botar uma string, ele automaticamente preenche a memória com essa string para mim. O ponto ASCII, ele coloca a string exatamente como eu escrevi. Normalmente, a gente usa ponto ASCII com Z no final. Esse Z no final, ele armazena a string na memória e coloca um /0 no final, um caractere nulo no final, tá? Padrão da linguagem C. Ou seja, toda string termina com 0 em linguagem C. Então, isso aqui já faz isso para a gente. Se eu quero armazenar bytes em sequência na memória, eu uso ponto byte. Tá? Vou falar só alguns aqui. Se eu quero armazenar número de ponto flutuante, eu boto ponto double e uma sequência de números de ponto flutuante. Tá? Aí eu vou armazenar esses números de ponto flutuante na memória também. Tá? Mesma coisa com float. Tá? Isso aqui é uma diretiva importante, ó, ponto global, ponto globl, vou chamar de global, tá? Não sei nem como é que fala isso direito. Tá? Esse ponto global aqui, tá? Ele transforma esse identificador no identificador global. Se eu estou compilando vários arquivos em separados, aqueles que recebem essa diretiva, eles são enxergados pelos montadores. Senão, ele só é enxergado localmente. Eu vou mostrar um exemplo para vocês da importância disso mais para frente, tá?
Tem outros parâmetros também aqui, tá? Vou falar só o que interessa mais aqui, o ponto teste. O ponto teste está indicando que você vai entrar com código executável. A estrutura de um programa SPIN. Né? O programa em assembly, ele é um arquivo texto, com os dados e código do programa. Normalmente a extensão é .s ou .asm, o padrão é .asm. Né? E a declaração de dados deve vir antes do código do programa. Então, primeiro declaro os dados, depois o código do programa. Eu começo a inserir dados quando eu boto a diretiva .data. Né? Quando eu boto a diretiva .data, eu estou dizendo, estou inserindo dados. Esses dados serão carregados na memória no momento que o programa for carregado. Tá? Então, eles entram, essa memória já entra com os dados. Tá? Eles são armazenados na memória RAM. Depois, quando eu acabei de inserir os dados, eu venho com o meu código executável. Eu entro com a diretiva .test. Botei .test, está começando o código executável. O ponto de início do código é marcado pelo label main. Então, eu boto main 2 pontos. A partir dali começará a minha execução. Tá? No final da função main, deve-se usar a chamada de saída do sistema exit ou syscall 10. Instruções. Isso aqui está no slide de vocês, tá? Então eu vou comentar rapidamente, só para vocês saberem quais são as instruções. Depois a gente vai fazer alguns programas, tá? Mas para leitura de endereçamento direto, né? Se eu quero ler algum dado, LW, registrador, posição da memória RAM. Isso aqui ele vai na memória RAM, lê o dado que está naquela posição, naquele endereço, e armazena no registrador. Né? Ele copia uma palavra, copia 4 bytes da memória RAM para dentro do registrador. Tá? Se eu quero ler só 1 byte da memória RAM, a instrução que eu uso é LB. Load byte, ó, load word, load byte. Então ele vai naquela posição e armazena no registrador, na parte mais baixa do registrador. Tá? Se eu quero carregar um registrador com valor imediato, tá? Eu uso LI. Então, por exemplo, vou botar 3 instruções aqui. Aqui está a memória. Aqui está a posição de memória 300. 300. Aí 301, 302, 303. Tá? Então, 300, 301, 302, 303. Os registradores do MIPED são de 32 bits. Então, se eu botar LW, dólar T0, faltou dólar aqui na frente, tá? Carregar no registrador T0 300, o que ele faz? Ele vai na posição de memória 300, pega 4 bytes e armazena esses 4 bytes no registrador T0. Né? Se eu botar LB, dólar T0, 300, ele pega só o primeiro byte, apontado pela posição 300, e armazena no registrador T0. Se eu botar LI, dólar T0, vírgula 300, o que ele faz? Ele armazena o valor 300 no registrador T0. Tá? Então, esses dois primeiros, eles vão na memória na posição 300, esse aqui ele armazena o valor 300. Ele faz a carga do valor para o registrador. Então, as únicas instruções que fazem acesso à memória são essas 3 aí. Tá? Agora, se eu vou gravar na memória, vou escrever alguma coisa na memória, SW, registrador, posição da RAM. Então, SW T0 300. Ele vai pegar o meu registrador inteiro, que tem 4 bytes, vai escrever lá na memória. Se eu botar SB, registrador, posição da RAM, ele vai escrever apenas o byte mais baixo naquela posição de memória específica. Tá? Então, são as únicas instruções que tem para acessar a memória. Nas outras instruções eu vou mais rápido agora, gente. Então, leitura de endereçamento é indireto por base.
Tá? LA, registrador label. Eu copio o endereço do label de memória para o registrador. Esse label é uma variável, eu posso marcar o meu programa com label. Então, eu posso dar a instrução LA para ler o label. LW, carrega a palavra de 32 bits que está no registrador 2 para o registrador 1. Tá? Repara que tem que estar entre parênteses aqui. Né? LW, registrador 1, offset, registrador 2. Ele pega o conteúdo do registrador 2, soma com o offset, acha uma posição de memória, vai lá e armazena o conteúdo do registrador 1. Tá? Lembrando que essas instruções aqui, elas não existem no hardware. Tá? Elas são simuladas por uma série de outras instruções. Tá? Assim como nós temos a escrita de endereço também. Se eu quero mover dados entre registradores, tá? A instrução é move. Sendo que mover, ela não apaga do registrador de origem. Então, isso, na verdade, é uma cópia. Então, aqui, move, registrador 0, registrador 1. Ele copia o valor do registrador 0 para o registrador, do registrador 1 para o registrador 0, né? Sempre daqui, da direita para a esquerda. MFHI, ele copia o valor do registrador high para o registrador 0. MFLow, copia o valor do registrador low para o registrador 0. A gente vai ver que existem instruções que mexem com dois registradores especiais, high e low. Tá? Então, se eu quero acessar registradores, é MF high, MF low. Tá? E ele vai copiar para aquele registrador que eu passo no parâmetro. Por exemplo, a divisão inteira, quando você manda dividir um número inteiro por outro, ele dá o resultado da divisão, um número inteiro, mais um resto. Então, uma coisa é colocada em high, outra coisa é colocada em low. Aí você busca com essas duas instruções. Funções aritméticas. Soma e subtração. Então, você tem add, que é a mais comum, é soma registrador 2, registrador 1 e armazena registrador 0. Soma imediata é de você pega o conteúdo do registrador 1, soma o número que você passou e armazena o registrador 0. Tá? Add U, tá? Soma o resultado da soma sem sinal. Então, esse add é com sinal, add U é sem sinal. Tá? Subtração, sub U, subtração sem sinal. De multiplicação, tem a mul, tem a mulo, né, que é a mul-o, tá? Que é a de cima. Multiplica sem overflow, registrador 1 pelo registrador 2 e armazém registrador 0. Tá? A mul-o toma conta se houve overflow ou não. Tá? Só vai fazer se não houver overflow. Por aí vai. Divisão, é a função div. Tá? Rem, resta divisão. Operações lógicas. Temos end, neg é para negar, inverter uma operação lógica. Nor, fazer negação do or. O or, função or lógica. O roll, tá? Rola faz o shift, faz a rotação para a esquerda e o roll, rotação para a direita. Então, são instruções bit a bit. Operações lógicas, tá? Ainda. XOR, né? Operação XOR, fazer rotação esquerda, rotação direita sem levar bit extras, tá? Então, instruções lógicas lá da lógica matemática. Instruções importantes, instruções de desvio. A instrução de desvio é B, é o branch, tá? Ele muda o PC para o valor do label. Então, se eu quero saltar para uma posição de memória, eu boto B e vai para aquela posição de memória. Tá? Pode ser B ou pode ser J, dá na mesma. Tá? Então, se eu boto B ou J, eu estou passando o label. Tá? Um label é uma posição que eu marco no programa. A gente vai ver um programinha como exemplo. Tá? E o JR muda o valor do PC para o endereço contido no registrador. Então, em vez de um label, um valor que está armazenado no registrador. Aqui são os desvios condicionais, né? Por exemplo, PEC. Se registrador 0 for igual ao registrador 1, salta para label, senão não salta. BLT, less than, menor que. Tá? Então, ele salta se registrador 0 for menor que registrador 1. Maior que, maior igual, aliás, menor igual, maior que, maior igual, BNE, not equal, né? Salta se for diferente. Então, são os vários tipos de saltos que nós temos. Para chamar a subrotina, já o label, aquilo que eu havia falado uns slides atrás, desvia para a subrotina que está sendo marcada com esse label. Ele automaticamente copia o valor do program counter para o registrador RA para poder fazer o retorno.
Tá? E na hora de voltar, eu tenho que botar um JRA para voltar para o ponto seguinte. Tá? Se houverem chamadas recursivas ou chamada de subrotinas, esse RA vai ter que ser salvo periodicamente. E operações de pontos flutuantes, é importante reparar o seguinte, tá? O MIPS, você pode comprar ele sem hardware de ponto flutuante. Tá? Se você comprar ou você utilizar um MIPS que não tem hardware de ponto flutuante, ele não consegue fazer cálculo de ponto flutuante. Tá? Por que alguém compraria um microprocessador que não faz cálculo de ponto flutuante? Existem aplicações que não precisam de cálculo de ponto flutuante. E o hardware de ponto flutuante ele gasta bastante energia. Tá? Então, quando você compra um microprocessador que não tem o módulo de ponto flutuante, além dele ser mais barato, ele gasta menos energia. Então, se energia é um fator-chave para você, um bom ponto a considerar é você não ter o hardware de ponto flutuante. Tá? Então, esse é opcional. O simulador ele tem. Tá? Então, esses registradores de pontos flutuantes, eles são registradores desde o F0 até o F30. Tá? Então, são 32 registradores, na verdade. Tá? São registradores F0 a F31. Né? Valores float ocupam 32 bits, assim como o x86, e são armazenados em apenas um registrador de ponto flutuante. Os valores double ocupam 64 bits, então eles usam dois registradores. Então, por exemplo, se eu vou armazenar um float no registrador F0, você só usa F0. Se você vai armazenar um double no registrador F0, você usa o F0 e o F1. Tá? Por isso que normalmente a gente bota sempre registradores pares. Tá? Então, alguns exemplos, né? Por exemplo, o F0 e F2, pela convenção, são utilizados para retornar valor de função. F4 até F10 são temporários. F12 e F14 é para passar argumento para a função, quando tiver argumento de ponto flutuante. F16 e F18 são temporários. E F20 até F30 é variáveis de registro. Tá? Vai mais para frente usar esses registradores também. Então, as operações de ponto flutuante, elas têm um ponto, sempre tem um ponto S ou um ponto D. Se for um ponto S é para indicar float, se for ponto D é para indicar double. Então, LS carrega da memória um float. LD carrega da memória um ponto flutuante. SS armazena na memória um float. SD armazena na memória um ponto flutuante. Para fazer movimentação de dados ponto flutuante, a instrução move ponto também. S float, D ponto flutuante. Tá? Conversões entre inteiro e ponto flutuante. Às vezes, né, você tem isso aqui num programa de uma linguagem de alto nível. Ó. Tá? Você tem aqui, ó, int A, botar float B, tá aqui B, vírgula C, tá? E lá aí você tem o seu programa e de repente você tem aqui, ó, C igual a A vezes B. Para a gente isso é bem simples, né? Só que tem um problema. Isso vale, tá, para todo registrador. Inteiro é armazenado de uma maneira, né? Float é armazenado de outra maneira. São padrões completamente diferentes. O hardware, quando ele tem uma instrução que você manda, por exemplo, somar, multiplicar, dividir, subtrair, ou ele faz isso sobre registradores inteiros ou sobre registradores de ponto flutuante. Ele não tem como misturar. Ele não sabe como somar, por exemplo, o inteiro a um número de ponto flutuante. Tá? Até porque a gente viu aqui que a representação de ponto flutuante é uma representação normalizada. Tá? Então, como fica esse A vezes B? Esse A vezes B, ele vai ter que fazer o seguinte, como B é ponto flutuante e como o resultado é armazenado no ponto flutuante, ele precisa primeiro converter o registrador A para um número de pontos flutuantes. Então, ele vai pegar o valor de A que está dentro do registrador inteiro. Primeiro, ele vai copiar esse valor de A para dentro do registrador de ponto flutuante. Mas quando você copia, o que está aqui dentro é o padrão inteiro. Então, a sequência de números que representam o inteiro e não o número de pontos flutuantes. E aí você vai precisar chamar essas funções de conversão para você converter o inteiro que está aqui dentro num número de pontos flutuantes. E aí sim, né? Você primeiro faz a carga, aí você faz a conversão,
Aí você, agora que você fez a conversão, aí você pode fazer a multiplicação, porque você tem dos dois lados, né, da operação números de pontos flutuantes. Então você tem como fazer conversão de float em double, de inteiro para double, de double para float, de inteiro para float, tá? De double para inteiro, de float para inteiro. Então são as várias conversões que podem ser feitas. E se você tem um programa genérico que mexe com inteiros e pontos flutuantes, tem que lembrar de fazer essas conversões. Na verdade, nem precisa lembrar muito, porque se você tentar realizar uma operação, por exemplo, de soma, usando o registrador inteiro com o registrador de pontos flutuantes, ele vai chiar na hora, tá? O montador. Soma e subtração de pontos flutuantes é add.s, add.d, né? Então, add.s de float, add.d de double, subtração a mesma coisa, multiplicação a mesma coisa. Então, passei bem rápido nas instruções, porque a gente vai ver alguns programinhas em assembly aqui, e vocês vão ver melhor a utilização disso. Então, o QT Spin, tá? O Spin, ele é um simulador de interface em modo texto. O QT Spin é uma interface gráfica para o Spin, tá? Então, se alguém vai fazer um simulador, quer brincar de programar assembly, vale a pena pegar o QT Spin. Tá? A página oficial é spinsimulator.sourceforge.net. Você entra lá, você pode fazer o download. O download especificamente tem um link direto aqui, que vocês já podem clicar para entrar direto na parte do download. Vou fazer uns exercícios aqui. Fazer só coisas bem simples, tá? Para vocês verem a simplicidade do assembly. Escreva um programa em assembly que solicite um número inteiro e informe se o número é par ou ímpar. Ou seja, aqui nós temos vamos gerar um código aqui, e esse código é para, primeiro, eu preciso ler um número inteiro, vou precisar fazer uma chamada do sistema para ler o número inteiro, depois eu vou ter que fazer alguma operação para saber se ele é par ou ímpar. A melhor operação para isso é fazer divisão por 2, né? Se der um número, se o resto for 1, o número é ímpar. Se o resto for 0, o número é par. Né? Vocês já devem ter ouvido falar em fluxograma, né? Vocês já devem ter visto alguns fluxogramas, não é isso? Quem nunca viu fluxograma aí? Né? Vocês vão ver a importância do fluxograma. Né? Hoje, programar com linguagem alto nível, esquece fluxograma. Tá? Existem até alguns programinhas que fazem conversão no fluxograma e tudo mais, mas esquece o fluxograma, tá? Tem métodos muito melhores. Mas a gente vai ver que a programação em assembly, o fluxograma, ele é muito útil. Tá? Então, no início da computação, quando a gente só tinha o assembly, era fluxograma. Tá? Então, vamos pegar isso aqui e vamos gerar um fluxograma dele, porque a gente vai ver que depois a conversão do fluxograma em assembly é imediata. Tá? Então, vamos ver então um fluxograma para fazer isso aí. Está aqui, ó. Então, fluxograma, a gente tem um padrão que início e fim são marcados por bolinhas. Então, ó, início e fim. Tá? O que o programa tem que fazer? Solicitar um número inteiro e informar se é par ou ímpar. Então, primeiro eu vou ler um número, depois eu vou dividir o número por 2. O resto é 0? Se sim, imprimir é par. E fim. Se não, imprimir é ímpar. E fim. Tá? Então, os comandos estão entre retângulos e a decisão entre losango. Fica no losango. Dúvida aí, pessoal? Tá tranquilo? Acho que todo mundo entendeu esse fluxograma, né? Ele é bastante simples. Tá? Vamos converter isso agora num programa em assembly. Eu vou pegar esse mesmo fluxograma, vai estar no slide seguinte, só que ele vai estar de cima para baixo para ficar mais fácil entender a comparação, tá? Então, esse aqui é o mesmo fluxograma, ó. Então, vamos lá. Vamos ver a estrutura aqui de um programa assembly. Então, ó, o programa assembly foi falado. Primeiro vem variáveis, depois vem código. Então, ó, ponto data. O que esse ponto data está falando? Que eu estou entrando com variáveis. Tá? Estou preenchendo a memória RAM com esses valores.
Depois vem o ponto text. Esse ponto text está dizendo que o que vem daqui para baixo é código. Então, data, variáveis e código aqui embaixo. Para facilitar, eu botei nas cores o que cada instrução está fazendo. Então, aqui, ó, ponto ASCII-Z. O que o ponto ASCII-Z faz? Isso aqui é uma diretiva para o montador. Eu estou pedindo para o montador pegar essa string e armazenar na memória para mim. Tá? Como tem o Z no final, ele vai colocar um nulo no final, um /0 no final. Tá? Então, ele vai colocar na memória para mim isso aqui, ó, essa sequência de caracteres. Entre com um número. Ele vai, na verdade, transformar isso aqui em binário e colocar na memória RAM. Depois ele vai... E eu botei aqui um rótulo, ó, rótulo MSG1. Tá? Então, ó, entre com o número está acontecendo o quê? Ele está vindo na memória RAM e ele está botando na memória RAM um por um. Ó. Depois na posição seguinte, o equivalente ao N, tudo isso em binário. Depois o T, e por aí vai escrevendo. Tá? E MSG1 é um label que aponta o quê? Para a posição de memória aonde está a primeira letra dessa string, a letra E, no caso. Tendo dúvida, vai falando, gente. MSG2, mesma coisa. Eu estou colocando na memória essa string aqui, ó. Sendo que MSG2 aponta para o O. E aqui, uma terceira, né? Vou botar o número é ímpar. E MSG3 aponta para o início. Eu preciso de algumas variáveis aqui, mas essas variáveis eu vou usar todas em registradores. Então, não declaro essas variáveis aqui. Eu não preciso. Eu vou usar registradores. Então, aqui, ó, ponto data. Isso aqui vai ser colocado na memória. Ponto text. Estou falando que agora é código. Lembra? Main é o ponto de entrada. Então, preciso colocar um label. Nesse ponto label vai ser o início da execução do programa. Então, aqui, ó, as instruções do meu programa. Main precisa ser chamado pelo montador. Então, eu havia falado com vocês que ia comentar isso para frente. Ó. Eu tenho que botar aqui, ó, ponto global main. Tá? Para que o meu montador me gere um código e ele, nesse código ele esteja dizendo para o montador, para o link editor, no caso, aonde fica o main. Isso aqui é obrigatório fazer, tá? Ponto global main e main onde inicia o seu programa. Aqui está o programa. Em azul, tá essa primeira parte aqui, ler número. Se vocês lembraram da tabelinha que eu mostrei, o código 4 é o código para mostrar string. Então, ó, eu carrego 4 em V0 e eu carrego o MSG1, que é o início da string, em A0 e chamo o syscall. O que o syscall faz? Ele analisa o que está em V0. Ah, beleza, é mostrar string. Onde essa string está? Ele olha em A0. Então, esse primeiro syscall aqui, ele mostra essa mensagem aqui, entre com o número. E aí depois eu chamo, ó, L5 V0, carregar de imediato. Então, estou colocando o valor 5 no V0 e estou chamando o syscall. O 5 manda ler o número. O número lido está em V0. Eu boto move V0 T0. Com isso, eu armazenei o número lido no registrador T0. Então, fiz a leitura do número e o número está armazenado em T0. Agora, eu vou dividir por 2. Bom, T0 tem um número. Lembra que eu não posso fazer dividir por 2? Eu não posso dividir por imediato. Né? Então, ó, eu carrego o número 2 na variável T1 e chamo div. Divido T1 por T0. Tá? O resultado dessa divisão vai para aqueles dois registradores que eu falei para vocês que são registradores especiais, registrador high e registrador low. Tá? O registrador low, ele recebe o resultado da divisão. Tá? Então, por exemplo, eu dividi 7 por 2. O resultado é 3. E tem resto 1. O valor 3 ele vai para o low. Mas eu não estou interessado no resultado da divisão. Eu estou interessado no resto da divisão. Porque o resto que vai me dizer se ele é par ou se é ímpar. Então, ó, MF high T1. Eu estou colocando em T1 o resto da divisão de T0 por 2. Agora sim, T1 vai me dizer se é par ou se é ímpar. Né? Lembra que o registrador 0 armazena o valor 0? Então, eu estou comparando aqui. Ó.
Olha aqui, ó. Resto é igual a 0? Se for sim, é para imprimir mensagem par. Então, aqui, ó. Se for sim, back, branch equal. Salta para o label par se T1 for igual a 0. Então, se T1 for igual a 0, salta para o label par. Está aqui, ó. Agora, se o resto for diferente de 0, ele não salta e ele executa o código que está em roxo. Então, se ele não salta e ele executa esse aqui, ó, é ímpar. Para mostrar que é ímpar, o que eu faço? Boto o código 4 em V0, que é o código para mostrar a string, e mando mostrar a string 3. Ó. O número é ímpar. O número é ímpar. Né? E, ó, branch fim C. O que aconteceu? Ó? Eu executei o é ímpar. Mostrei o é ímpar. Se eu continuar, eu vou imprimir a par também. Então, tem que saltar para depois desse imprimir a par. Então, ó, um label aqui, fim C, e ó, salto para o fim C. Então, se o número é ímpar, ele não faz esse salto, imprime a mensagem, faz esse salto e termina a execução. Se o número é par, ele faz esse primeiro salto, mostra a mensagem que é par e termina a execução. Muito fácil o programa Assembly? Tranquilo? Facinho, né? Bom, não basta mostrar o programa, né? Vamos ver o programa executando. Deixa eu botar a execução aqui. Aqui, tá aqui. Então, estou carregando aqui o simulador QT Spin, aquele que eu mostrei para vocês. Então, é o simulador, tá? Esse simulador QT Spin, ele tem essa tela inicial aí. Vou botar aqui do lado do console, tá? Então, o console é a tela de interação, né? Isso aqui é onde está o código. Então, aqui está o código, né? Aqui eu tenho os registradores, ó. Cada vez que eu executo parte do programa, ele vem o registrador, né? Text é o código, data é a região de dados da memória. Né? Então, aqui, ó, na memória, entre com o número é par, o número é ímpar, isso é o que vai ser carregado na memória, no segmento de dados. Isso aqui é o código sendo executado. Aqui desse lado aqui, ó, eu vejo o conteúdo dos registradores todos, ó, registradores R0 até R31, e o registrador de ponto flutuante, farPoint regs, né? Ó, registradores. Aqui na parte de cima, eles interpretados como sendo float, e aqui na parte de baixo, eles interpretados como sendo double. Então, para executar, eu clico aqui no run, ele bota a mensagem, entre com o número. Então, 7, enter. O número é ímpar. Tá? Se for executar de novo, eu não é só dar run, tá? Que ele não vai executar. Eu preciso fazer um recycle na máquina, tá? Dar um reboot nessa máquina. Então, aqui eu dou um reboot na máquina, mando executar de novo, entre com o número 8. O número é par. Ele tem um depurador também interno aqui, nesse botãozinho, vou executando linha a linha. Tá? Então, ó, vou reiniciar a máquina. Né? Aqui está o código. Repara que o código começa no 400,000, conforme a gente havia visto. Ó, ele sempre começa a executar aqui. Né? Ele sempre tem algumas instruções que são... um detalhe, tá? Os comentários que eu coloco no programa, repara que o programa está com comentários aqui, ó. Mostra a mensagem solicitando o número. Tá? Ele preserva esses comentários aqui para ficar mais fácil de entender. Ó. Então, aqui, ó, mostra a mensagem solicitando o número. Ó. Syscall, aqui está o meu programa com os meus comentários, para que eu possa fazer o passo a passo. Então, posso aqui, ó, ver, ó, passo a passo. Ó. Aqui são algumas instruções que são executadas antes do programa começar. Né? Aqui o Jalmen, aqui que vai começar o meu programa. Aqui estão as instruções. Ó. Faça a carga imediata do valor 4 no V0. É meu primeiro programa. Repara aqui o V0. Vamos ver o V0 aqui, ó. Registrador V0, está com o valor 12. Quando eu executar a instrução, ele vai carregar o 4 no V0. Então, 12.
Vou executar um passo, fica até em vermelho para indicar que foi alterado. Ó. Cada vez que o instalador é alterado, ele muda de valor. 4. Vou chamar o Syscall para mostrar a mensagem. Vou colocar o conteúdo de MSG em A0. Cadê o A0 aqui? Ó? A0, está com o valor 3. Quando eu colocar o conteúdo dele, ele mudou. Ele contém a posição de memória onde está aquela string. Né? Então, posso passo a passo executando. Aí entra com o número 7. Tá? Então, posso depurando o meu programa no simulador. Né? Linha a linha, até as tomadas de decisão. Até que no final ele vai, ó, mostra a mensagem a par, ou é ímpar, no caso. Ah, não, no caso eu botei não, eu devo ter esquecido de dar o reset antes. Deixa eu dar um reset aqui, tá? Porque não pode reset na parte de jeito nenhum, né? Então ele vai executando. Não tinha dado Enter, né? Entra com o número 7, Enter, né? E vai executando. Aí no final ele mostra a ímpar direitinho. Vamos ver um outro programa aqui. Exercício 2. Escreva um programa Assembly que solicite um número inteiro positivo maior que 0 e mostre os números inteiros entre 0 e o número fornecido. Tá? Então, aqui a gente vai simular um loop. Tá? Vai entrar com os dados e vamos fazer um loop. Vamos apelar de novo para o fluxograma. Né? Então, aqui, ó, ler T0. Então, vou ler um valor inteiro para T0. Eu vou fazer T1 igual a 0. Tá? Então, T0 vai conter o número até o qual vou mostrar. O T1 começa com o número 0. O que eu faço? Imprimo T1 e faço T1 igual a T1 mais 1. T1 é menor ou igual a T0, tá? Eu quero imprimir todos os números até T0. Então, enquanto T1 for menor ou igual a T0, eu volto para imprimir o valor de T1 e incremento. Volto, imprimo e incremento. Até que T1 seja maior que T0. Quando T1 for maior que T0, termino o programa. Então, está aqui o programa Assembly, também pequenininho, mesmo esquema. Tá? Então, aqui, ó, ler T0. A gente já viu isso aqui. Tá? Mostra a mensagem, entra com o número. Né? E mando ler o número. Leio o número foi armazenado em T0. Né? Então, quando eu faço o syscall, o valor fica armazenado em V0, eu movimento V0 para T0, em T0 eu tenho número lido. Aqui a instrução T1 igual a 0 é uma instrução só. Move $T1, $0. Ele copia o valor 0 para $T1. Repara que aqui eu imprimir é o retorno de um loop. Então, eu boto um label que eu chamo de loop, ó, que é o ponto de retorno do meu loop. Né? Eu vou somar. Aliás, primeiro eu vou imprimir T1. Né? Imprimir um valor numérico é o quê? É o código 1. Tá? Só constar a tabelinha lá de Syscall. Então, coloco 1 no V0, coloco o T1 no A0, Syscall, ele mostra o valor de T1. Eu quero mostrar um por linha, então vou mandar pular linha. Né? Para mandar pular linha, eu mando mostrar a string, essa string aqui, ó, /n, que é o pulo de linha. Então, eu mostro o número aqui em cima, embaixo eu pulo uma linha. Né? Eu vou somar o valor 1 ao T1. Então, add i, T1, 1. Né? Faço uma soma, incremento. E aqui é a minha comparação, né? T1 é menor ou igual a T0? Então, ó, salte se menor ou igual, BLE, branch less or equal, né? Salte se menor ou igual. Então, se T1 é menor ou igual a T0, salta para loop. No final, o fim termina a execução. É outro programa bem fácil. Né? Carregar ele aqui. Mandar rodar aqui. Tá? Eu já vou deixar para vocês quiserem fazer implementação, verificação. Vou mandar imprimir, por exemplo, até o 19. Enter. Imprimiu de 0 a 19. Tranquilo aí, gente?
Bem tranquilo, né? Vou fazer um último aqui. Né? Escreva um programa em Assembly que solicite dois números inteiros x e y e mostre a parte inteira do quociente da divisão de x por y, o resto da divisão de x por y. Vou fazer direto esse aqui, ó. Então, tem aqui 4 mensagens, que é entre com divisor, entre com dividendo, entre com divisor, mostra para mostrar o quociente, para mostrar o resto. E um label pula, que é para pular de linha. Então, primeiro, ó, mostra a mensagem solicitando o dividendo, mostra a mensagem MSG1, lê o dividendo, armazena o dividendo em T0. Aí mostra uma mensagem solicitando o divisor, lê o divisor e armazena o divisor em T1. Então, T0 tem um dividendo e T1 tem um divisor. Então, ó, div T0 T1. Ele divide T0 por T1. Lembra que o valor do quociente, tá? que é o valor obtido pela divisão, fica armazenado no registrador low. Então, ó, MF low T2. Então, T2 vai ter o quociente. MF high T3. T3 vai ter o resto. Tá? Então, mostra uma mensagem aqui, ó, MSG do quociente, ó. Mostra essa mensagem do quociente. Tá? E aqui ele mostra o T2, que é quem tem o quociente. Pula uma linha, mostra uma mensagem para dizer quem é o resto, mostra o resto, que está em T3, e pula uma linha. No final, termina a execução. Então, se for executar ele aqui, entre com dividendo, botar 17, entre com divisor, 5, 17 dividido por 5 dá 3 e dá resto 2. Né? Quando a gente vai programar em Assembly, tá? Quem é que precisa conhecer o Assembly? Né? É raro uma pessoa que precisa programar em Assembly, tá? Mas vamos supor que você está num projeto e que você precisa fazer um compilador. Tá? Quem faz compilador tem que saber Assembly, porque o objetivo do compilador é transformar um código numa linguagem alto nível, numa linguagem de máquina. Tá? Então, quem escreve compilador, quem trabalha no projeto de compilador, precisa conhecer Assembly. Né? Quem mais? Quem faz parte de um projeto de criação de um sistema operacional. Né? Vai precisar saber escrever em Assembly, porque o sistema operacional, em sua maior parte, ele é escrito numa linguagem alto nível. Normalmente, linguagem C ou C++. Tá? Mas algumas partes dele, como o escalonador, que é chamado com muita frequência e tem que tomar decisões muito rápidas, escalonador de um sistema operacional profissional é escrito em Assembly. Tá? Agora, não precisa ir muito longe. Vamos supor que você vai trabalhar como engenheiro numa fábrica que vai fabricar um novo dispositivo, uma impressora, tá? Uma impressora fiscal, ou então algum mouse diferente, vai fazer algum hardware diferente. Você vai vender esse hardware no mercado. Você vai precisar fazer o driver desse hardware. Normalmente, os drivers são escritos em Assembly, até porque você precisa acessar regiões específicas de memória, regiões específicas do hardware, e também um driver ele tem que executar muito rapidamente. Tá? Então, você já tem direto 3 tipos de profissionais que trabalham com Assembly, e faz parte do dia a dia deles trabalhar com Assembly. Né? Agora, não vai fazer nenhuma dessas 3 coisas, tá? Eu não consigo imaginar outra razão para conhecer Assembly, não. Né? Então, a ideia aqui é, vocês sabem como é, e para quem está vendo pela primeira vez, a gente, convenhamos, né? Não é aquele bicho de 7 cabeças que se pensa. Né? Lembrando que, ó, eu estou falando em Assembly. Assembly está aqui, ó. São esses códigos que estão aqui, ó. Lembra que eu falei para vocês que tem instruções que tem o delete? Olha aqui a instrução NOP, ó. Tem a instrução NOP que foi colocada aqui, ó. Você tem uma instrução JAL e quando vaza o retorno tem que ter um NOP, tá? Para dar tempo do sistema estabilizar. Né? Então, isso aqui é o Assembly. Tá? Essa parte que eu estou mostrando para vocês é o Assembly, as instruções. O que executa no processador é isso aqui, ó. Isso aqui, ó. A primeira coluna é a posição de memória. Repare que cada posição de memória é 32 bits, ó. 048C, 048C, tá?
Cada porção de memória é 32 bits. Isso aqui é o conteúdo de uma porção de memória, outra porção de memória. Isso aqui, esse código que está aqui, isso é a linguagem de máquina. Os primeiros computadores foram feitos, essa era a linguagem de programação. Ó. Quem fosse fazer esse programa tinha que digitar 8FA400027A5004, tá? Botar esses códigos aqui na mão. Era muito fácil cometer um erro. Tá? Um compilador, um montador assembly transforma isso nisso. Facilita muito a vida do programador. Tá? Então, assembly ele foi uma linguagem muito usada no passado. Tá? Foi a primeira. E os primeiros compiladores foram escritos em assembly. Tá? Quando você cria uma máquina nova, tudo novo para essa máquina é escrito originalmente em assembly. Ok, pessoal? Tá tranquilo aí? Bem tranquilo? Tem outra aqui que eu vou deixar para vocês, que é fazer um programa em assembly sem recursão para o cálculo de um fatorial do número. Aqui está uma solução em linguagem C. Tá? Aqui está a solução em assembly. Tá? Já convertendo direto cada parte da linguagem. Tá? Então, depois vocês olham aí. Feito aí, gente? Bom, então, aqui era onde a gente terminaria a aula da semana passada. Né? Então, já que a gente vai ter aqui um pouquinho mais à frente, né, vamos já começar a ver o assunto aqui do que seria o início da aula de hoje, tá? Até a gente colocar em dia. Indo nesse ritmo assim, eu calculo que em 3, 4 aulas a gente retoma a rede. Então, antes de continuar, uma pergunta aí do Assembly? Alguém se empolgou, quer virar programador Assembly? Ninguém se empolgou? Realmente não é uma vida muito fácil, né? Olha só uma pergunta para vocês aqui. Como é que eu escrevo um programa para Xbox ou para PlayStation? Tem um programa para PC, eu vou no PC, escrevo o programa, compilo, eu já tenho o programa lá executado. Se eu quero fazer um programa, por exemplo, para um videogame ou para um hardware diferente, quem sabe como faz? A solução, na verdade, é bastante simples, gente. O compilador normal que a gente tem, por exemplo, o GCC, que é a base do Dev C++, do CodeBlocks, você faz um programa no PC, você roda o compilador no PC e você gera o executável no PC. Agora, o GCC, ele é um compilador que ele é chamado de cross-compiler. Tá? Você não precisa, na verdade, gerar o seu código na máquina em que você está executando. Né? A gente viu aqui, isso aqui, por exemplo, ó. Isso aqui é o código que foi gerado para o programa que a gente fez para o Spin. Tá? Na verdade, a gente fez esse programa aqui para MIPS. E essa minha máquina é uma máquina x86. Então, aqui ó, eu usei o software no x86, mas eu gerei o código para o MIPS. Né? Então, da mesma forma, quando você tem, por exemplo, como é que você faz um videogame para ser executado no Xbox ou no PlayStation? Você tem os cross-compilers. Você desenvolve no Mac ou você desenvolve no PC. Você usa um cross-compiler, só que você fala para o compilador, você não vai gerar código para a máquina que você está nativo, você vai gerar o código para aquela outra máquina. Aí ele gera um executável para aquela outra máquina. Aí você pega esse executável, você leva para aquela máquina e você executa normalmente. Tá? Entendido aí? Bom, então, vamos falar um assunto mais light agora, que é a execução de programas. Bom, então, na atualidade, raramente se escreve um programa em linguagem de máquina. Raramente. Não sendo que seja muito necessário, muito específico, a gente não vai fazer isso. Primeiro, devido à dificuldade de programação. Né? É muito fácil cometer erros quando a gente está programando com linguagem de máquina. Né? Então, leva a maior possibilidade de erros. Né? E problemas de entendimento e manutenção. Pô, assim, quem já pegou programa feito por terceiros, né? Assim, vocês já devem ter pego um programa que foi escrito por outra pessoa, outra pessoa não botou comentários no programa. Se é de um porte maior, de uma dificuldade maior, leva um tempinho, né? A gente se ambienta com o programa, dá uma lida nele para entender o que o programa está fazendo. Agora, isso numa linguagem alto nível que é totalmente estruturada.
Imagina você pegar um programa em Assembly sem comentários e tentar entender o que foi feito. Se você fizer um programa hoje, daqui a 6 meses, você precisar fazer manutenção no programa em Assembly, cara, se você não botou comentário, vai sofrer, né? Então, o problema de entendimento e manutenção é muito grande. E é extremamente necessário você fazer fluxograma descrevendo o que você quer, você botar comentários, senão você não faz a manutenção. Sobre linguagem de programação, né? A linguagem de programação, né, é uma linguagem que foi criada para instruir um computador a realizar suas tarefas. Nessa altura aí, todo mundo sabe programar já. Não é possível que não sabe programar se está nessa altura do curso. Então, sabe que é uma linguagem de programação. O que é linguagem de máquina? É o tipo mais primitivo de linguagem de programação. Ela também é uma linguagem de programação, só que ela pode ser executada diretamente pelo hardware, né? Mais uma vez, né? Isso aqui é linguagem de máquina, ó. Não é o assembly, é o código hexadecimal, tá? Então, a linguagem de máquina é o tipo mais primitivo, né? Ela pode ser, então, executada diretamente pelo hardware. O hardware entende só aquilo. É o idioma do hardware. É o único idioma que o hardware sabe falar. É o único idioma que o microprocessador sabe falar. Então, é uma sequência de bits representando comandos e dados. É muito difícil de programar nela. Então, para facilitar, os programadores da primeira geração escrevem programas. Para escrever esses programas, foi criada a linguagem Assembly, que é a linguagem de montagem, tá? Então, vamos tirar um vício aqui que muita gente tem, que é falar que linguagem Assembly é linguagem de máquina, tá? A linguagem Assembly não é linguagem de máquina. Existe até um mapeamento 1 para 1 entre linguagem Assembly e linguagem de máquina. Mas a linguagem Assembly é linguagem de montagem. São mnemônicos e facilita a vida do programador. Então, vemos que é muito mais fácil entender o que a instrução ADD, né, a instrução add, faz, do que a instrução 8F4. Né? 8F4 é um número, tem que consultar uma tabela e descobrir o que ela faz. A função ADD é a função add, ela faz uma soma. Então, por mais difícil que o assembly seja, ele é muito mais fácil que a linguagem de máquina. Então, para utilizar a linguagem assembly, é necessário converter os símbolos em bits para que eles possam ser entendidos pelo processador, né? Então, esse processo de conversão, tá, que é também chamado de tradução ou montagem, é realizado por um programa chamado assembler, que é o montador. Então, assembly é a linguagem de mnemônicos. O assembler é um programa que pega essa linguagem de mnemônicos e transforma em zeros e uns para o microprocessador poder entender, né? Foi um grande avanço na computação, né? A linguagem assembly, ela permitiu que a gente criasse programas mais complexos e, a partir daí, criar, inclusive, compiladores que permitiam um outro patamar de programação, né? Então, a linguagem de alto nível é um passo mais significativo para uma programação mais simples. Linguagem de alto nível é o quê? É um Java, é um Python, é um C, né? Então, eles especificam melhor procedimentos utilizados na solução de problemas, tá? Sem preocupação com o CPU, com memória, com registrador. Nessa linguagem de alto nível, eu não sei quem são os registradores da máquina, eu não sei qual é o CPU, eu não sei qual é a linguagem de máquina que tem ali, tá? Inclusive, fica mais portável. Eu posso escrever um programa em Java numa máquina e levar para outra máquina, sem dificuldade. Então, permite que o programador especifique as ações com menos instruções, né? Então, menos instruções de alto nível geram muitas instruções em assembly, que vão ser usadas para fazer programa em linguagem máquina. Então, processo de montagem. A tradução mais rápida e simples que existe é denominada montagem. É basicamente 1 para 1, né? Ele vai pegar esse código aqui, ó, pensar lá no MIPS. Add, né? Some, dólar T0, dólar T1, dólar T2. Então, soma T1 mais T2 e armazena o resultado em T0. O que o assembly faz? Quando ele encontra isso, ele transforma isso aqui, ó. Claro que essa sequência aí eu não decorei não, né? Chutando aqui, tá? Uma sequência de zeros e uns, tá? Que vão representar essa instrução. E aí o microprocessador vai entender. Então, o montador
ele traduz um programa em assembly direto para binário. Cada símbolo em assembly é convertido para seu, tá? Não é 100 não, é para seu equivalente em binário. Vou anotar isso aqui. Eu ainda não disponibilizei esse slide para vocês, vou consertar e disponibilizar. Né? Então, cada símbolo é convertido para o seu equivalente binário. Então, ó, você tem um programa-fonte em linguagem assembly, passa pelo assembler, você tem um arquivo objeto, que é um programa direto em binário. E o processo de compilação? O processo de compilação é o processo de conversão do código de uma linguagem de alto nível para a linguagem de máquina. Cada instrução de alto nível normalmente é traduzida em várias instruções de linguagem de máquina. É mais complexo que a montagem. Né? Então, você tem um arquivo-fonte, por exemplo, em C, em Python. Na Python não, desculpa, Python não é compilado. Em C, né, um módulo 2, você passa por um compilador. Esse compilador também gera o arquivo-objeto, que é um programa binário. Alguns compiladores, eles geram não o arquivo-objeto direto, mas eles geram um código assembly. E aí passa por um montador para gerar o binário. Tá? Pode ou não gerar direto o binário. Aí vai depender do projeto compilador. Cada projetista faz da maneira que achar melhor. Aí você tem um passo da link edição. Repara que aqui, ó, tanto o assembler, o montador, gerou um arquivo objeto, quanto o compilador também gerou um arquivo objeto. Eles não geraram arquivos executáveis, eles geraram programas em binário, mas que ainda não podem ser executados. Não podem ser executados porque falta o passo da link edição. Tá? Link edição é você pegar aquele código que foi gerado e colocar mais coisa no código para que ele possa realmente ser executado. Tá? Então, o código binário necessário já existe, é necessário apenas que o código que falta ser incorporado seja incorporado. Normalmente, estão em bibliotecas. Por exemplo, você escreveu um programa em linguagem C e chamou a função printf. Essa função printf ela vai imprimir alguma coisa na tela. No seu programa, só está chamada a função printf. Ele ainda não tem o código da printf. Então, quando o compilador gera o código objeto, ele coloca dentro do código objeto que falta ainda, ele bota as instruções para o link editor dizendo ainda falta incorporar aqui o código binário da função printf. Aí o link editor ele vai na biblioteca, né? E lá da biblioteca ele puxa o que falta incorporar. Então, por não estar completo, o código binário gerado pelo compilador não é executável. Então, aqui, ó, de novo, ó, o arquivo fonte passa pelo compilador, aí gerou o arquivo objeto. Lembra do printf? O arquivo objeto ele tem a chamada ao printf, mas ele não tem o código do printf. E nem de um monte de função. O que o link editor faz? O link editor ele pega o arquivo objeto, consulta as bibliotecas e junta no arquivo objeto o que falta que está na biblioteca. Aí sim você tem um arquivo completo, que é o que você chama de arquivo executável. Quando você chega na sua máquina e você coloca em execução esse arquivo executável, esse arquivo ele consome dados e gera dados. Tá sem problema, Matheus. Depois é só pegar lá a gravação, né? Então, ó, o seu executável recebe dados. Né? Então, o link editor ele faz a ligação do que falta no seu objeto. Tanto o processo de compilação quanto o de link edição, eles são independentes, mas podem ser realizados imediatamente em sequência a outra. Quando você está usando lá o dev C++, por exemplo, para pegar um programa em C ou C++ e compilar, tá? Ele mesmo já faz os passos de compilação e link edição. O próprio GCC, se você não falar nada, ele automaticamente chama o link editor para fazer link edição. Isso fica até transparente ao programador. Hoje em dia é até o contrário. Se você quiser parar no objeto, você tem que mandar ele parar no objeto, ele não gerar o executável. Tá? Agora, quando o programa executável está nessa fase aqui, ó, você gerou o executável, você vai colocar ele em execução para que ele consuma dados e gere esses dados. Ele está executável em disco. Você precisa colocar ele na memória RAM. Para colocar ele na memória RAM, você precisa de um loader. O que o loader faz? Ele pega aquele seu programa executável
e carrega na memória RAM. Por que o loader é necessário? Vou chamar de novo aqui o QT-Spin para me ajudar. Repare que o seu programa, ó, ele tem aqui, ó, isso aqui é o programa. Ele tem a sua área de texto, que é o código executável, mas dentro dele tem uma área de dados. Essa área de dados aqui, ó, tem que ser carregada na memória RAM antes do programa entrar em execução. Então, o loader ele carrega o segmento de dados que está junto do exe, carrega o segmento de texto, depois que o loader arruma tudo na memória que ele coloca em execução. Tá? Então, é um passo importante. O loader ele faz parte do sistema operacional. Tá? Ele vai fazer a carga exatamente como o sistema operacional exige. Já o passo de interpretação. Tá? Essa fase, tá, de compilação, ligação, execução, para isso é necessário que todos os comandos sejam previamente convertidos no código objeto. Tá? E todas as referências internas sejam resolvidas, ou seja, tem que estar tudo pronto. Tá? Na interpretação, essas fases aqui, compilação, ligação, execução, elas são executadas comando a comando no momento da execução. Então, a compilação, você pega o programa todo é analisado, o programa todo é convertido e você sai executando diretamente linguagem máquina. Na interpretação, não. A conversão é realizada durante a execução. Tá? Então, o programa-fonte, na linguagem máquina, tá? É diretamente executado, tá? Interpretado por outro programa, que é o interpretador. Tá? Não há arquivos intermediários, como código objeto ou código executável. Você executa diretamente o interpretador. Tá? Vou fazer uma outra anotação aqui. Então, cada comando do código-fonte é lido pelo interpretador, convertido em código executável e imediatamente executado. Comando a comando. Então, no caso do interpretador, você tem um arquivo-fonte, o interpretador pega o primeiro comando, traduz aquele comando, lê uma entrada de dados e gera uma série de dados. Aí, na verdade, ele vai gerar na medida que for necessário, assim como ele vai valendo. Né? O que o interpretador está fazendo? Aí ele pega o próximo, traduz, executa. Pega o próximo, traduz, executa. E, quando necessário, consome dados para gerar dados. Tá? Então, fazendo a comparação, né? A comparação não, tá? Desculpa. Isso aqui em cima é a forma, por exemplo, como o Python trabalha. Tá? O Python, cada linha do Python, ou PHP, ou Basic, tá? Essas linguagens elas são diretamente interpretadas. Cada código é interpretado, tá? E gerando a série de dados. Existe ainda linguagens de programação, tá? Que trabalham de uma forma um pouco diferente. Tá? Java, por exemplo, elas são as linguagens chamadas linguagens híbridas. Tá? Deixa eu botar aqui. Isso aqui são linguagens diretamente interpretadas, né? Por exemplo, Python, tá? PHP, Basic, por aí vai. Já aqui embaixo é o estilo de Java. Aqui. Java é uma linguagem que ela é compilada e interpretada. Ela tem um primeiro passo, que é a compilação. Então, você pega um arquivo-fonte em Java, um arquivo com extensão .java. Você passa por um compilador Java, tá? Esse compilador gera o que a gente chama de bytecode, são os arquivos com a extensão .class. Né? Esses arquivos em bytecode eles passam por um interpretador. Então, o interpretador pega o bytecode, interpreta, consome dados e gera a saída de dados. Tá? O processo de compilação já fez uma série de verificações no código. Então, você já tem o código em bytecode, você já tem muitas garantias de que não tem erros. Lógico, pode ter, né? Você não tem erro sintático, você não tem erro semântico. As conversões de tipo já foram todas feitas. Tá? Então, o bytecode ele pode ser interpretado com pouquíssimas verificações. É quase que executado diretamente, mas ainda assim ele é interpretado. Né? Por isso que uma execução de uma linguagem Java, por exemplo, vai ser mais rápido que uma outra linguagem, uma linguagem puramente interpretada. Porque a linguagem puramente interpretada,
como não foi feita nenhuma análise antes, durante a interpretação, ele vai pegando, né, comando a comando e fazendo a verificação completa. Aqui, esse interpretador não precisa dessa verificação completa. Ao passo que um programa compilado, a gente não tem nenhum tipo de verificação, tá? Porque é linguagem de máquina direto. Então, ordem, né? Na ordem. Um programa em linguagem de máquina, que é um programa feito numa linguagem compilada, é o mais rápido que tem. Hoje em dia, uma das linguagens mais rápidas que tem é linguagem C, linguagem C++. Né? Tanto que eles dominam computação de alto desempenho. Né? Depois, linguagens híbridas, que passam por uma interpretação, depois, uma compilação antes de uma interpretação. E, por último, as interpretadas. Não tem como querer discutir sobre o desempenho, por exemplo, de Python e PHP contra a linguagem C. Uma é totalmente interpretada, outra é totalmente linguagem de máquina. Tá? Então, não dá. Tranquilo esses conceitos, gente? Vamos mais um pouquinho aí? Falar aqui de máquinas RISC e máquinas CISC. Então, hoje a gente está indo até bem rápido. Tá? Nesse ritmo, a gente consegue matar certinho. É isso mesmo, Nathan. Java é uma linguagem híbrida. Tá? Java é muito rápido. Tá? O bytecode Java é muito bom e a máquina virtual Java, que interpreta esse bytecode, também é muito rápida. Você consegue um desempenho muito alto em Java, mesmo que tenha um nível de interpretação. E, finalmente, vamos falar agora de máquinas RISC e máquinas CISC. Né? Já falei muita coisa para vocês, né? Durante o curso aqui, eu dava vários exemplos de RISC e CISC, acho que hoje vocês já têm uma boa noção da diferença. Tá? Mas vamos formalizar aqui, tá? E vamos ver um pouquinho do histórico de como nasceu, e vamos ver o que diferencia um pouco a arquitetura interna dela e o que a linha x86, né, que foi criada pela Intel, faz para tornar os processadores Intel, que são processadores CISC, praticamente tão rápidos quanto os processadores RISC. Né? E um processador RISC, a princípio, era para dar um banho num processador CISC. Mas a Intel tem as mágicas dela, né, que faz com que o processador dela tenha um desempenho altíssimo. Então, na década de 1970, né, muitas experiências com instruções complexas eram possibilitadas pelo microprograma. Então, o microprograma é o programa que executa dentro do microprocessador. Então, nós tínhamos microprocessadores que tinham, na verdade, eles eram quase como um interpretador. Você recebia o programa em linguagem de máquina e o programa dentro dele interpretava. Então, os projetistas da época tentavam oferecer instruções que as linguagens de programação de alto nível demandavam. Tá? Ou seja, tentava fornecer todas as instruções que facilitassem a construção de compiladores. E essa linha é que a linha x86 ainda segue. Tá? Tentar fornecer o máximo de instruções para que torne os programas escritos em linguagem de alto nível mais eficientes, tá? De modo que os compiladores possam executar códigos mais enxutos, tá? E possam ser melhor executados. Em 1980, um grupo em Berkeley, tá, começou a projetar chips para OCPs que não usavam interpretação. Tá? Eles cunharam o termo RISC, então, tá? E deram o chip, tá, ao chip que eles estavam criando o nome de RISC-1 CPU. Tá? Isso foi seguido pelo RISC-2. Tá? Então, a ideia aqui foi criar um novo tipo de processador, uma nova família de processadores que fosse totalmente hardware, que não tivesse um microprograma dentro do chip interpretando o que estava acontecendo lá. Tá? Em 1981, foi fabricado um chip um pouco diferente desses dois, mas nascido deles dois, que foi chamado de MIPS. Tá? O MIPS, então, né, que a gente acabou de ver, o assembly do MIPS, foi um dos primeiros processadores RISC. Tá? Esses chips evoluíram para produtos de importância comercial, tá? O MIPS e o Spark. Tá? Spark é uma linha de processadores de altíssimo desempenho, que ele é usado em construção de estações de trabalho, tá?
Imagina a estação de trabalho, tá? Aquela que vai realizar aqueles cálculos fenomenais que demandam horas e horas e horas de processamento e a máquina tem que ser muito rápida, tá? É muito fácil, dentro dessa máquina, ter um microprocessador Spark. Tá? Eu já tive a felicidade, tá, de muitos anos atrás, trabalhar com uma máquina Spark. Olha, é impressionante o desempenho que essa máquina oferece. É algo realmente impressionante. A característica que chamou a atenção, tá, é o seguinte: pouquíssima quantidade de instruções. Né? A gente não viu aqui as instruções do x86. Né? Eu mostrei para vocês as instruções do MIPS. E se você olhar aquelas instruções, é mais ou menos 50, 60 instruções que tem. Se você for olhar a tabela de códigos de instrução do x86, é uma enormidade. Tá? É um troço absurdo a quantidade de instruções que ele tem. Tá? Absurdo no sentido, no bom sentido, tá? A quantidade muito grande de instruções te dá uma versatilidade muito grande. Praticamente qualquer coisa que você fizer, existe uma instrução para aquilo. Você não precisa ficar inventando coisa nova. Né? Então, facilita muito. Né? Então, o que são os termos RISC? RISC, Reduced Instruction Set Computer. Computador com conjunto de instruções reduzido. É claro que isso diz muito pouco sobre o computador. Né? Isso aqui, no final, foi só um fato. Tá? As máquinas RISC, como executam tudo por hardware, tem que ter menos instruções para que o hardware seja capaz de executar. Né? Então, deu-se o nome de conjunto de instruções reduzido. GEOCISC, Complex Instruction Set Computer, né? Computador com conjunto de instruções complexo. Ou seja, tem instruções que são verdadeiramente complexas. Instruções que elas têm capacidade de fazer muita coisa com uma única instrução. Inclusive manipular strings, manipular vetores, manipular matrizes. O que os defensores do RISC falam? Que o melhor modo de projetar um computador é ter um pequeno número de instruções simples que executassem um único ciclo. Então, se você manda executar uma instrução, as instruções executam num único ciclo. Mesmo que precisasse de mais instruções para fazer o que uma máquina RISC faria, tá? A máquina RISC executaria cada instrução 10 vezes mais rápido, tá? E a máquina RISC venceria essa disputa. Tá? Naquele tempo, a velocidade das memória favorecia muito as máquinas RISC, tá? Era um tempo de resposta bem próximo. Tá? Essas máquinas RISC deveriam ter aposentado a tecnologia CISC, tá? Já que foram máquinas criadas para executar as instruções diretamente pelo hardware. Tá? Só que aí a Intel não estava a fim de perder o mercado dela, né? E nem queria começar a construir processadores novos a partir do zero. Tá? A partir do 486, né, processador bastante antigo da Intel, né, a Intel contém também agora um núcleo RISC. Então, a Intel diz que a máquina dela é uma máquina híbrida. E ela faz o seguinte, ela tem instruções simples, que são instruções RISC. Então, aquelas instruções que são mais simples, que são as principais, uma soma, uma subtração, ela não necessita de interpretação. O hardware executa diretamente. Então, o x86 tem um núcleo RISC para que são instruções mais simples, e quando a instrução é mais complexa, ela realmente toma mais tempo executando, mas facilita muito a vida de um interpretador, a vida de um compilador, né? A vida de alguém que está programando diretamente a assembly. Então, ela executa as mais simples em um único ciclo por hardware e executa as mais complicadas no modo CISC. Então, um processador Intel, um processador muito desenvolvido, né, que tem essas duas características. Como resultado, então, as instruções comuns mais rápidas e as menos comuns são mais lentas. Tá? Essa abordagem híbrida, tá, ainda não é tão rápida quanto um projeto RISC puro, mas resulta em um desempenho global competitivo, ainda permite, né, execução lá, manutenção de software legado. Tá? Então, eu poderia falar para vocês dessa briga RISC-CISC. Né? A IBM, por exemplo, vende máquinas de alto desempenho. Né? E a própria IBM batiza as máquinas dela com máquina RISC. Tem gente até que pensa aí que a
que RISC é exclusividade IBM, já que a IBM chama as máquinas dela de alto desempenho de máquinas RISC. Tá? Então, se você vai precisar de uma máquina que vai realizar cálculos extremamente complexos, e que, na verdade, ela realiza instruções mais simples, né? O que significa cálculos complexos? É muita soma, muita subtração, muita multiplicação, que são instruções que a máquina RISC consegue fazer num único ciclo. É conveniente que a sua máquina, que a sua estação de trabalho tenha um processador RISC. Agora, fora isso, se você não vai fazer esses cálculos complexos, tá? A máquina CISC, ela hoje em dia tem um excelente desempenho. Tá? Tanto que computação de alto desempenho, a gente pode carregar isso até... vou falar aqui um meio que um absurdo, tá? Mas dá licença poética para isso. Tá? Um jogo, por exemplo, tem uma complexidade na sua programação, ele precisa de executar muitos cálculos. Tá? Então, o jogo, a princípio, uma máquina RISC seria melhor para executá-lo. Né? Porém, a gente vê, né, os principais arquiteturas de videogame, aí, talvez Xbox, PlayStation, não utilizam processadores RISC, utilizam processadores CISC. Tá? Porque o desempenho é suficiente para o que eles precisam para aquela quantidade que eles precisam de cálculo. Tá? E, na verdade, a parte que requer mais cálculo é o processamento gráfico. Tá? E aí, para o processamento gráfico, você tem um chip à parte, que fica dentro de uma placa à parte, que é o adaptador gráfico, muitos deles com arquitetura RISC, que eles conseguem fazer esse tipo de cálculo com um desempenho superior. Tá? Resultado, então, né? Instruções comuns são rápidas e menos comuns são mais lentas. Tá? Tranquilo aí, pessoal? Então, semana que vem, a gente continua. Na semana que vem, o nosso próximo assunto será... Cadê? Pula aí. Organização do processador. Tá? Nós vamos ver como o processador se organiza para poder responder de forma rápida tudo que é solicitado dele. Alguma dúvida aí, gente? Certo? Bom, então, essa semana eu cheguei até, eu acho que esse material eu não coloquei disponível para vocês ainda. Essa semana aí eu vou disponibilizar para vocês. A Gabriel está falando, né, que essa parte foi mais tranquila, agora a gente vai voltar a tranquilizar. Tá aquela parte que você estava vendo ali de parte de dentro do processador, como interpretar instruções, aquela realmente é mais complexa. Essa parte agora de organização também, a gente vai começar a falar de máquinas pipeline, como que a gente faz para a execução ser mais rápida, execução paralela, vias paralelas de dados, né? de dados, não, de instruções. É um assunto bastante interessante. Tá? Semana que vem, então, a gente continua, tá? Uma boa noite para vocês. Qualquer coisa é só mandar uma mensagem aí. Um abraço.